Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Sexta-feira, estamos iniciando o Manhã Boa Nova. Bom dia, Vanessa Cavalcante. Bom dia, Cláudio. Hoje é sexta-feira, né? Dia 9 de fevereiro de 2018, já passa rápido, já estamos aí em mais um feriado já do Carnaval, né? Beleza, bom Carnaval já para todo mundo. O pessoal já está nas ruas aí, né? Pois todo o Brasil. Já estão comemorando. Nós estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Participe do nosso programa, muitos destaques. E os destaques de hoje, né? Uma pessoa que vive somente para trabalhar, voltar para casa, dormir e trabalhar de novo, está aproveitando devidamente a sua encarnação? Também vamos discutir aqui se existe a possibilidade de tirar a mediunidade de alguém ou bloqueá-la. Confira também a participação do Miguel Guedes, ele é do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo com o Boletim do Trabalho. E também vamos falar do 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova, que será realizado no dia 21 de abril aqui em Guarulhos. Participe do nosso programa, envie suas perguntas para o quadro Ecologia e Espiritismo com o jornalista André Trigueiro. É só você fazer a pergunta pelo WhatsApp, que é 0 operadora 11 98575 9580. Pode mandar aí seus comentários. E também estamos ao vivo no Facebook, a nossa página é facebook.com/TV Mundo Maior, para você curtir, compartilhar com seus amigos e enviar suas opiniões sobre os temas de hoje. Participe! Está muito bem de vermelho hoje. Pois é, só faltou o preto e o branco para eu ficar tricolor do jeito que eu gosto. Aí já há controvérsias. Mas muito obrigada, Cláudio. E vamos aí com a nossa primeira coluna, né? Isso aí, vamos com o André Trigueiro. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, meus amigos, saúde e paz para todos. Bom dia. Vai pular carnaval, André? Não, eu vou trabalhar. Vai estar de plantão. Como sempre, a escala de trabalho da emissora, no carnaval, eleição, Copa do Mundo, a gente não tem folga não. Beleza. André, risco de desabastecimento de água na cidade do Cabo acaba de servindo aí como alerta para todo o mundo. Não existe um plano B para a escassez de recursos hídricos, né? Olha, eu não sei se os ouvintes da Boa Nova estão conseguindo acompanhar o que está acontecendo na África do Sul. É dramático. E é a primeira vez na história, desde que a gente começou a documentar a história de uma forma mais precisa, que uma metrópole passa por esse aperto. É muito pior do que São Paulo na época do volume morto. Porque São Paulo sofreu com o Cantareira lá embaixo, o nível do reservatório. Sim. Mas tinha outras opções, ainda que elas não conseguissem suprir totalmente a ausência do Cantareira, como vimos. Em Joanesburgo, na cidade do Cabo, na África do Sul, eu tive lá uns 3 anos atrás. É uma metrópole que tem um apelo turístico fortíssimo, uma cidade lindíssima, mas só tem um reservatório que está chegando no seu nível de risco máximo, que quando isso chegar é o que eles chamam de dia zero. Você não vai poder mais tirar a quantidade de água que as Nações Unidas consideram o mínimo necessário para a sua subsistência. E como você, na pergunta, salientou, não há plano B. Então, sim, serve de alerta para o mundo, porque nós estamos vivendo a mudança do clima com alterações importantes no regime de chuvas. E essas metrópoles, essas cidades que não têm plano B, que não têm outras fontes de água seguras, poderão experimentar o dissabor, porque a população, são 4 milhões de pessoas, há uma aflição, uma angústia. Sim. Não há plano B. E eles já estão num regime muito rígido de redução do volume de água por pessoa. E há uma contagem regressiva, porque o nível do reservatório vai baixando progressivamente. É realmente uma situação dramática e didática. Com certeza.
Dramático mesmo. E fala para nós, André, sobre a polêmica envolvendo o embarque de mais de 25 mil bois para a Turquia. O Ministério da Agricultura ele ignorou o ambiente de insalubridade, acúmulo de fezes, pouca ventilação, poluição sonora, que afronta o bem-estar animal, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, esse episódio trouxe à tona diferentes interpretações sobre o que seja bem-estar animal. Do ponto de vista do Ministério da Agricultura, o que se viu e foi apurado em 8 páginas de um laudo técnico produzido por uma veterinária recrutada pela Prefeitura de Santos. E eu tive cuidado de ler 2 vezes esse relatório, que é recheado de imagens e tem até um vídeo acoplado. É um espetáculo dos horrores, é uma barbárie, que foi, como você disse, ignorada pelo Ministério da Agricultura, que é o que parece acha normal. Eu vou descrever muito rapidamente o que houve. Sim. Mais de 25 mil bois que foram transportados em containers, sem mobilidade alguma, sem a dispersão dos excrementos nesses caminhões que percorreram 500 quilômetros até chegar ao Porto de Santos. E esses excrementos em Santos determinaram uma pronta reação da população que não suportou o mau cheiro e acionou a prefeitura. Enquanto isso, esses bois eram embarcados num navio de 13 andares, aonde baias lotadas de animais, igualmente sem nenhuma mobilidade. Com esses excrementos, cada animal produz entre 25 e 27 quilos de estrume por dia. E esses navios que transportam carga viva, no caso bois, eles não têm condição de promover a correta ventilação das baias, há uma intensa poluição sonora. No laudo dessa veterinária de Santos, que embasou o embargo da Justiça, que interrompeu o transporte dos bois por um tempo, ela fala de um odor amoniacal, que alude a amoníaco. Sim. Que é o resultado desse estrume que não consegue ser retirado na mesma proporção que é gerado. Então, como eu disse, se isso não é uma afronta ao bem-estar animal, eu não sei o que seja. E ficou muito evidente que o ministro Blairo Maggi, que historicamente foi governador 2 vezes do Mato Grosso, já foi o plantador de soja mais rico do mundo, é completamente identificado com o agronegócio no mau sentido do termo, o agronegócio movido apenas pela ambição e pelo desrespeito aos limites do solo, das águas e do bom senso, atropelou, a meu ver, o conceito correto de bem-estar animal. É uma vergonha que o Brasil permita que esses bois embarcados leva-se 15 dias atravessando o oceano até chegar na Turquia, com os animais nessas condições. Repito, se o bem-estar animal, como diz o Ministério da Agricultura, foi respeitado, eu não sei o que é bem-estar animal. Verdade. André, novidades importantes na luta contra a produção monumental de lixo no Brasil e no mundo. Existe esperança para isso? Tem que haver. Sem esperança a gente não levanta da cama. A gente já falou aqui que 2008 marca o fechamento do maior lixão das Américas e o segundo maior lixão do mundo em Brasília, que é o da Estrutural, só recebe entulho. O resto está seguindo para o aterro sanitário lá em Brasília. Agora, além disso, nós temos a decisão da China de não permitir mais a entrada no país do lixo reciclável do mundo. A China fechou as portas para aproximadamente 10 milhões de toneladas por ano de lixo reciclável, principalmente dos países ricos, e isso determinou um freio de arrumação nesse mercado. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão, Coreia do Sul vão ter que ter rotas inteligentes de reciclagem, de reaproveitamento, de reuso desses materiais, principalmente plástico, é uma farra dos plásticos. Sim. E substituir eventualmente esses materiais. O plástico não é... A gente falou da água agora há pouco na Cidade do Cabo. Você tem plano B para o plástico, não tem para a água, mas para o plástico tem. Então é perfeitamente possível. Vocês aí na rádio, certamente tem lá o cafezinho ou a água.
que eu imagino que ainda se cometa a imprudência, porque isso está amplamente generalizado, de descartar copinho plástico a cada gole de café ou a cada copinho de água. Se você não tiver plástico, não dá para beber água? Aqui a gente tem a nossa caneca, viu? Temos. Isso, mas é assim que tem que ser. Esse é o plano B. Então, a China obrigou o mundo a repensar um comércio esquisitíssimo de você literalmente varrer o seu lixo para debaixo do tapete chinês. E nós tivemos em Davos, no Fórum Econômico Mundial, o CEO da Coca-Cola anunciando que até 2030 essa marca líder de bebidas, ela se comprometeu publicamente a não permitir mais que nenhum plástico resultante da sua farta linha de produção vá parar no lugar errado. É importante a gente lembrar que a Coca-Cola hoje é a maior responsável pelo derrame indiscriminado de plásticos no mundo. É a grande vilã. E ela sabe disso. Ela não está anunciando essa medida por caridade ou por afinidade com o meio ambiente. É uma estratégia de sobrevivência no mercado. As pessoas estão cada vez mais intolerantes com o descaso de governos e de empresas em relação a esses resíduos que vão parar no lugar errado. Quando a gente tem aí perto, na bacia do Rio Tietê, na cidade de Salto, aquele encalhe de vários plásticos boiando, misturado com espuma, aparece a marca da Coca-Cola. Você vai fazer reportagem lá, está lá. E Coca-Cola que a gente está falando não é só a marca líder, não. São todas as empresas compradas pela Coca-Cola, e não são poucas, porque ela jantou a concorrência comprando quase todos, vamos colocar assim, os potenciais adversários. Então ela gera uma quantidade monumental, uma avalanche de plástico no Brasil e no mundo. E como diz no Brasil a lei federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quem gera o resíduo também é responsável pela destinação correta. E só agora, demorou, mas só agora a Coca-Cola parece mais, eu diria, comprometida com isso. Pelo Facebook, a ouvinte Simone Máxima, sobre os animais, ela diz: é lamentável, é muito triste essa situação. E a Roberta Correia diz: bom dia, André, você é incrível, está adorando os seus comentários. A Márcia da Silva pergunta: reduzir e reaproveitar é tudo o que se pode fazer para economizar água, André? Não, a gente tem um cardápio interessante. A gente pode, por exemplo, adotar no Brasil, que já é prático em lugares do mundo como Israel, Japão, de você, ao construir uma edificação, pode ser residencial ou um prédio comercial, você já, na montagem das tubulações, determinar, por exemplo, que a água do chuveiro não vá direto para o esgoto, que ela seja aproveitada, por exemplo, num recipiente para o asseio do condomínio, ou seja bombeado para o vaso sanitário. Você pode aproveitar melhor a água da chuva. A gente pode, e isso é muito importante, instalar hidrômetros individuais. Nem todo mundo paga pela água que consome. Em muitos prédios residenciais ou comerciais, você vai ter um relógio marcando o consumo de água por cada coluna, ou pelo condomínio inteiro. Isso é injusto, porque não importa o quanto cada um faça do ponto de vista do uso sustentável da água, no final todo mundo vai pagar uma conta rateada por todos os usuários em fatias iguais. Isso é injusto. Quem se esforçou por economizar, que pague menos. Então existe realmente um repertório aqui na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio. A mesma cidade adotou 3 leis interessantes que emprestam inteligência no consumo de água. Toda nova edificação precisa ter coleta de água de chuva, precisa ter hidrômetro individual e precisa ter coleta das águas cinzas, que são essas águas ensaboadas de tanque de lavagem de roupa, de máquina de lavar, de pia e de chuveiro. Isso vai para um reservatório, onde há o tratamento dessa água, não para potabilizar, é muito caro, mas para ela se tornar uma água de reuso no condomínio. Então todos os andares têm uma torneirinha, quem quiser regar planta, lavar piso, lavar janela,
fazer qualquer uso não nobre da água, que não seja tomar banho, beber e cozinhar, essa água tem origem no sistema que Niterói implantou, determinou como obrigatório, de coleta de água de chuva e de água cinza. Então veja, ouvinte, como a gente tem um repertório vastíssimo para não ficar na mão quando chove pouco. É verdade. E sobre o conflito de interesses aí, né, André? Público, privado, é a praga do Brasil, né? No caso da nomeação, que foi cancelada em cima da hora, do delegado que seria o novo superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, evitou-se o pior. Mas no caso da servidora ambiental de Minas Gerais, quem se deu bem foi a mineradora, né, André? Olha, esse caso é escabroso. Eu vou resumir. Em 2015, uma funcionária graduada do órgão ambiental de Minas Gerais, responsável pela fiscalização de barragens, pediu licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais. A lei permite isso. Entretanto, apenas 2 dias depois, aparece o nome dela assinando um laudo técnico em nome de uma mineradora estrangeira chamada Anglo American, que serviu, e na qualidade de diretora, ela assumiu um cargo sem sair totalmente do órgão público, assinando um documento importante que abriu caminho para a construção, isso está tramitando ainda, mas o documento assinado por essa servidora pública, não sei se ela merece ser chamada assim, determinou o sinal verde para a construção de uma barragem 7 vezes maior do que aquela da Samarco, que rompeu em Mariana. Nossa. E determinou a maior tragédia ambiental no Brasil na bacia do Rio Doce. Qual é o problema, então, resumindo? Você está no setor público, mas você recebeu uma proposta para ir para o setor privado. Peça exoneração. Se desvincule do setor público e, de preferência, isso acontece em alguns cargos importantes, como ministro da Fazenda, presidente do Banco Central. Você deve ter uma moratória, um período em que você não pode assumir nenhuma função em nenhuma empresa particular, no setor privado, porque senão há um conflito de interesse. Eu saí do órgão público cheio de informação privilegiada, eventualmente informação sigilosa. E eu vou usar meu expertise, meu conhecimento no setor público de imediato para beneficiar uma empresa privada. E veja, nesse caso apontado aí por você, que foi denunciado na The Intercept Brasil, essa servidora pública sequer pediu exoneração. Ela pediu uma licença não remunerada por motivos particulares. Se não fosse a colega jornalista que fuçou essa história, a gente jamais saberia quais seriam os motivos particulares. E agora se sabe. Que coisa, né? Estamos chegando aí no Carnaval, André. Qual a sua visão aí do Carnaval e o que a doutrina espírita diz a respeito deste evento, né, que mexe muito com o Brasil? É uma tradição popular fortemente entranhada na história do Brasil. Existe um lado lúdico que a gente precisa respeitar. Não vou associar qualquer manifestação ligada a carnaval como algo diabólico, ligado a obsessores, ligado a turbas de espíritos do mal. Sim. Isso é uma visão, eu diria, imperfeita, imprecisa, radicalizada da questão. Agora, nós precisamos ter consciência do que acontece nos períodos de carnaval de uns anos para cá. Porque você passou a associar grandes manifestações de rua turbinadas por cervejarias que bancam a festa em boa parte do Brasil, com muita gente embriagada na rua, no embalo do bloco, nesse contingente muitos jovens, muitos adolescentes, que se iniciam na perigosa, eu diria, se precipitam de forma perigosa nesse abismo das drogas. Quer dizer, você começa... Eu já cansei de ver como jornalista, cobrindo o carnaval, jovens, 13, 14 anos, desmaiados na sarjeta, sem
alguém que os acolha, os socorra. É uma coisa complicada. Sim. Depois você tem esses incidentes desagradáveis de muita gente na rua sem ter banheiro. E não é só uma questão de fazer xixi no lugar errado, é você colocar órgãos genitais. Eu já testemunhei isso, eu não quero ser grosseiro, eu estou revelando uma coisa que é recorrente. Uhum. Você não tem cuidado de minimamente evitar constrangimentos para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, você cria embaraços a quem esteja no bloco ou não esteja e seja obrigado a testemunhar esta cena. Então, é algo que a gente também vai ter aqui o cuidado de apontar como contribuinte para uma denúncia que é feita em algumas obras espíritas, que nesse período a gente tem a dificuldade enorme de grandes contingentes de pessoas estarem centradas, serenas, tranquilas, com uma boa sintonia. E com a sintonia aberta no embalo da folia, pode entrar qualquer coisa. E existem espíritos que aguardam a oportunidade dessa retaguarda aberta para se manifestar e, eventualmente, se já há um processo obsessório ali, se já há uma perseguição, você consegue acoplar com mais facilidade, você consegue desorientar, desequilibrar, gerar angústia, gerar ansiedade, gerar desespero com mais facilidade. Sim. Uhum. Então, eu entendo que a gente precisa ter uma postura equilibrada. Ser intolerante em relação ao carnaval não é bom negócio. Ser vigilante em relação ao que a gente está chamando de carnaval e reconhecer em que circunstâncias isso pode ser ameaçador ao equilíbrio, ao bom senso, à serenidade, é a bússola do espírita. Como diria Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. Esse caminho do meio dos budistas é o que a gente deveria ter. Para quem é espírita e fulião, pode acontecer essa situação, acho que acontece. Eu acho que vai ter que ter um cuidado assim de tentar participar dessa manifestação cultural de uma maneira que aquilo não lhe afronte a serenidade, o equilíbrio e o bom senso. E o carnaval também gera muito lixo, né, André? Olha, aqui no Rio você tem é uma conta difícil de fazer, porque a cidade tem uma receita. São Paulo entrou nessa onda de carnaval de rua. Sim. Na gestão anterior, né? Do prefeito, na gestão da administração anterior, com a perspectiva de negócio, de receita. Você elevar a receita do turismo. Ao que parece, deu certo, porque você movimenta a economia em hotéis, restaurantes, bares, enfim. Agora, você tem um custo, porque é muita sujeira. Eu falei há pouco do xixi, o xixi tem uma logística própria para você descontaminar a área que fica com ácido úrico, né? Uma coisa... Não é inocente o xixi. O xixi é uma palavra simpática, a gente fala como se fosse algo inocente, não é. Então, tem uma logística que implica num custo. Você vai ter brigadas de garis varrendo a rua, lavando o asfalto para retirar os resíduos deixados pelos foliões. No caso do Rio de Janeiro, é muito curioso porque existem milhares de contêineres de cor abóbora, que é a cor da Conlurb, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana. E é incrível como nessa dispersão da folia, joga-se o lixo no chão a poucos metros ou centímetros desses contêineres. As pessoas literalmente não estão nem aí. Sim. E isso gera custo, porque você pagar o cari para pegar no chão o lixo, em vez de pegar o contêiner onde o lixo já deveria estar agregado, reunido, gera custo. No final das contas, pelo menos a prefeitura daqui costuma dizer, valeu a pena porque movimentou a economia. Eu fico curioso de saber qual é o extrato que se puxa no plano espiritual. Quando termina o carnaval e você diz, valeu a pena? Essa é uma questão. Sim. Legal, André. Foi bom conversar com você nesta sexta-feira. Bom trabalho aí, boa cobertura aí de carnaval. Queridos, bom trabalho para vocês e que a Rádio Boa Nova, principalmente no recesso do carnaval, seja um farol, viu? Acolha os corações aflitos, quem esteja
sofrendo por não se identificar com toda essa onda carnavalesca, não renda loas a Momo e que encontre na rádio Boa Nova a ancoragem dessa boa sintonia. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Até a próxima semana. Tudo de bom. Tudo de bom. E vamos para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Aqui com Manhã Boa Nova, quero
registrar aqui a minha solidariedade. Estou tentando pegar aqui no meu celular, viu, Vanessa? Ao jornalista Valdir Carleto, aqui de Guarulhos, um dos grandes jornalistas que a cidade tem. Fundou o Olho Vivo, né? Era um jornal diário, depois passou a se chamar Diário de Guarulhos e hoje ele está com o portal Clique Guarulhos. Ele recebeu uma notificação extrajudicial do prefeito Guti, porque ele publicou no seu Facebook uma espécie de pesquisa dizendo para as pessoas ali manifestarem sua opinião a respeito da administração do prefeito Guti. Não é uma pesquisa oficial, científica, apenas para as pessoas manifestarem ali a sua opinião. A grande maioria criticando a administração de Guarulhos, e aí o Guti não gostou e o advogado dele acabou mandando uma notificação extraoficial que vai contra a liberdade de imprensa, né, contra os princípios democráticos aí da informação, né? Então toda a comunidade jornalística de Guarulhos se manifestou aí ontem à noite e agora de manhã, e eu aproveito aqui para manifestar aí minha solidariedade ao Valdir Carleto e também ao jornalista Jonathan Ferreira, que trabalham no portal Clique Guarulhos, né? E falar aí ao prefeito Guti que reveja essa posição, né? Não é possível que um homem tão que fez uma campanha tão moderna, que faz lives no Facebook, que tem um contato com o jovem, tenha aceitado esse tipo de situação, né? Se aceitou, que reveja, porque o Carleto é um dos grandes nomes do jornalismo, não só de Guarulhos, mas de São Paulo e do Brasil, uma ética assim sensacional. Conheço ele e a família, e lamentavelmente cercear, né, a liberdade de imprensa e de informação não é algo que no século XXI tenha que se fazer, né? Então, que reveja essa posição, e um abraço aí ao Valdir Carleto. Isso aí, com certeza. E aqui em nossos estúdios, ele, que é pesquisador espírita, Norberto Gavioli. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bom, Norberto? Tudo bom? Tudo Preparados bem. para o carnaval? Preparados, e você? Para assistir na TV, né? Estamos aqui novamente, um grande prazer. Tem muito defunto que participa do carnaval? Você sabe? Tem. Os defuntos aí, cada um de acordo com aquilo que gosta, né? E aí vai no bloco dos desencarnados. É isso aí, bom bloquinho para eles. Poupadora por opção e especialista em finanças por vocação. É assim que a jornalista Natália Arcuri, de 32 anos, se define. Nome por trás do blog e canal Me Poupe no YouTube, ela foi capaz de atrair uma legião de seguidores, já passaram de 1 milhão, interessados no que ela faz de melhor: poupar dinheiro. Talento que se comprova com muitos dígitos na conta. No ano passado, em meio à crise econômica que impera no país, ela comemorou publicamente o seu primeiro milhão, um passo importante para a tão sonhada independência financeira que, segundo ela, já vem neste ano. O crescimento financeiro se tornou ainda maior à medida que o sucesso do Me Poupe aumentava. Hoje, ela se divide entre o blog, canal de vídeos e programa de rádio, mas em breve promete o lançamento de um programa de TV, livro e cursos. É importante dizer que ouvi muito não para chegar até aqui, diz a Natália. E a verdade é que ela sempre foi incansável. Segundo ela, empreender é sim para todos. E vale tanto para quem planeja abrir um novo negócio, quanto para quem é funcionário. Para isso, porém, ela alerta que é preciso deixar de ser imediatista. Entre os seus maiores triunfos, para chegar a 1 milhão, destaca a paciência. Uma pessoa que vive aí, Norberto, somente para trabalhar, voltar para casa, dormir, trabalhar e trabalhar de novo, está aproveitando devidamente a sua encarnação? Ela está ficando rica. Qual mal há em ser rico? Se nós soubermos administrar adequadamente as nossas finanças, nós promovemos o desenvolvimento. Esse dinheiro que ela poupou, ela não colocou embaixo do colchão. Esse dinheiro está se automultiplicando. Essa automultiplicação gera emprego, gera pesquisa, gera desenvolvimento. Então, tudo a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla a respeito das coisas. Tudo que existe na face da Terra e dentro desse universo faz parte do contexto divino. Se nós considerarmos que a Terra é um planeta de expiação e provas e fomos criados simples e ignorantes rumo à perfeição, o seu autocontrole financeiro é uma demonstração
de que você consegue administrar as coisas. E veja bem que ela citou a paciência, né? O imediatismo, não ficar preocupado com o imediatismo. Então, o planejamento. Então, ela é uma pessoa com uma visão futurista, precavida, poupe hoje para poder usufruir amanhã, e com isso dá uma estabilidade para ela e para quem depende dela. Então eu não vejo mal nenhum. Evidentemente que existem os exageros. Então pessoas em que trabalham das 6 da manhã às 10 da noite, preocupados com o trabalho, e relegam as atividades sociais, os sociais que eu chamo aqui, a família, por exemplo, deixa a família para trás. Supre dinheiro, mas não tem a presença física. E aí a gente vai ver, que é muito comum, né? O indivíduo é cheio de dinheiro e os filhos são educados por babás semi-analfabetas. Então, como que fica isso? Então, esse equilíbrio é extremamente importante. Mas não há pecado em ser rico, não, viu? E você que é espírita, trabalhe muito para se tornar rico, e quando você tiver muita grana, e mesmo que não tenha muita grana, use adequadamente esse seu dinheiro para promover o desenvolvimento, praticar a caridade e assim dar sequência às coisas. Não nos esqueçamos que o trabalho é uma lei natural. Com certeza. Então, aí é correto ou não? Então, deixar de se fazer o que gosta, juntar muito dinheiro para curtir a vida, ou o trabalho realmente é fundamental para a nossa evolução? O trabalho é fundamental para a evolução. E você fez a pergunta, né? Deixar de fazer o que gosta. Se você faz algo com prazer, mesmo que seja limpar um banheiro, se você for incumbida para limpar um banheiro, o seu trabalho deverá ser o melhor banheiro limpo. Porque você vai se dedicar integralmente. Então eu não vejo esse pecado, né, de você se dedicar a alguma coisa, desde que não comprometa outras às quais você está vinculado. Não tem essa punição. Trabalha muito, vai para o inferno. Não. Trabalha muito, promove o desenvolvimento. Nós tivemos, aos mais novos, né, nós tivemos um governo aqui em que eles tiraram todo o dinheiro da população, deixaram só 5 mil, 50 mil reais, nem lembro os valores, mas era 5, era uma cifra de 5, que todo mundo ficou com o mesmo valor. Foi sequestrado o dinheiro da população e você tem uma liberdade para usar uma certa quantia. Automaticamente, aqueles que tinham habilidade financeira logo foram pegando mais dinheiro. Com um fez dois, é a parábola dos talentos. Sim. Né? Então Jesus já citou isso. Então cada um de nós tem uma habilidade. E dentro dessa habilidade, qual o problema em se acumular fortuna? E se nós deixarmos o dinheiro dividido igualitariamente para toda a população, nós não conseguiremos desenvolver, não conseguiremos fazer pesquisa, porque um vai querer comprar um carro, outro vai querer comprar uma vara de pescar, outro vai querer tirar férias. Então, há necessidade da concentração de dinheiro na mão de pessoas que têm essa capacidade para promover o próprio desenvolvimento. Haja visto o que o André Trigueiro falou a respeito da Coca-Cola. Olha a decisão do CEO da Coca-Cola em assumir esse compromisso. Evidentemente que a Coca-Cola é uma empresa muito rica, mas com muita responsabilidade. E agora caiu a ficha. Porque dentro do contexto, a própria sociedade vai levando, de acordo com as suas exigências, para que os dirigentes tomem ações ou tomem decisões para atender a própria sociedade. O lucro é necessário. Para quê? Para se desenvolver mais e mais. Sem dinheiro, não se faz nada. Agora você falou da questão aí de quem trabalha muito, né? E quando isso é imposto por lideranças, por empresas, como a pessoa lida com isso? Esse é um problema que vai fazer com que o subalterno desenvolva a sua paciência. Se você depende daquele indivíduo, já está definido, você depende daquele indivíduo. Se você não se sente bem num ambiente de trabalho em que você está sobrecarregado, converse com seu chefe.
Ah, não tem jeito. Se quiser, fique. Se não quiser, vai embora. Já está definido. Se quiser, fique. Se não quiser, vai embora. É o modo de operação daquela empresa. Se você for um empregado dedicado, for um funcionário dedicado, faça teste numa outra empresa, mude de emprego sem receio. Não tenha medo de novos desafios. A nossa companheira aí, que já fez fortuna, ela falou do empreendedorismo. É a nossa ação proativa e não reativa. Ai, meu chefe me obriga a ficar até as 10 da noite. Tudo bem, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Chefe, não dá mais para eu ficar. Ah, mas eu te dou um aumento. Opa, aí tem a compensação. Então é a lei de causa e efeito. Então, quando nós analisarmos tudo isso, vamos decidir aquilo que é melhor para nós e para aqueles que nos cercam. E hoje, nos dias de hoje, é muito crucial isso, né? Porque as empresas reduziram o número de funcionários para diminuir as despesas e sobrecarregaram os funcionários que ficaram. Os que ficaram têm que se segurar de qualquer jeito, porque não tem emprego disponível. Hoje nós temos uma oferta de mão de obra. Então, equilibrar essa paciência, essa condescendência para com o nosso chefe, porque esse nosso chefe também depende do emprego, senão o patrão manda o chefe embora. Então é uma cascata, né, que a gente tem que saber entender isso e tomar a melhor decisão para nós. Você falou que é aí que o trabalho então é essencial, né? Mas e aí, o que é mais importante, a fortuna material ou a fortuna moral? Nós somos seres que estamos na Terra. Nós precisamos comer e beber. Nós trabalhamos para defender o alimento. Sobrou dinheiro, eu compro um relógio. Faltou dinheiro, eu vou no penhor, ponho no prego o meu relógio e converto novamente em dinheiro para eu comer. Então faz parte do processo nós, através do nosso trabalho, armazenarmos alimento na forma de bens materiais. Então, quanto mais bens materiais eu tiver, mais garantia de sobrevivência eu tenho. Vamos abrir um parênteses, a ganância. Como é que fica a ganância dentro desse aspecto? Então, tem que ter a ponderação. Voltamos. Sem dinheiro não se desenvolve. Então, trabalho, acumulo o necessário, não em excesso. Perfeito. Vamos agora com o boletim do trabalho, né? Nossas informações aí do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, já que estamos falando disso. Confira. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova e espectadores da TV Mundo Maior. Pretende fazer compras no Carnaval? Então fique ligado. Os mercados e sacolões municipais terão horário de atendimento alterado nesta terça-feira, devido ao feriado de Carnaval. O tradicional Mercado da Penha funcionará das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Você confere o horário de todos os estabelecimentos no nosso portal, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Repetindo, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Gosta de tecnologia? Então anota aí. A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a SAP Brasil e a Junior Achievement, oferece aos interessados o curso de desenvolvimento de aplicativos Latin Week. Jovens com idade de 16 a 25 anos poderão se inscrever até o dia 20. O objetivo é ensinar e estimular os participantes a desenvolverem aplicativos que solucionem problemas da capital. Para participar, é necessário ter concluído o ensino fundamental e estar cursando ou ter concluído os níveis médio ou superior. O curso tem duração de 20 horas e os 3 melhores aplicativos receberão uma premiação especial. Confira mais informações no nosso portal, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Repetindo, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Aqui é Miguel Guedes, da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, para a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Agradecendo aí a participação do Miguel Guedes. Dia 21 de abril acontece no Internacional Eventos a 16ª edição do Encontro dos Amigos da Boa Nova. O tema central, reconexão com Cristo através da doutrina espírita. Você pode comprar o seu convite agora no 0 Operadora 11 2458 3214, 2458 3214 ou pelo site mundomaior.com.br.
A gente tem as caravanas, né, Vanessa? Temos sim, temos 2 caravanas saindo lá de Sorocaba, tem a caravana da Sony, da Magnólia também, tem caravana aí da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste de São Paulo, todos os locais, tem de Mogi, Suzano também, só falar lá com Vinícius, isso, e a Carruagem Dourada, tem a de Minas e tem várias informações no nosso site, né? É só você acessar mundomaior.com.br para garantir o seu convite também. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova tem um desconto especial para você participar, tá bom? Teremos Alberto Almeida, Manolo Quezada, Aldenis Leite, André Marossa, Eudeus Alsamu, Hildo Rosa, tem muita gente boa nesse evento, além de muita música com Paula Zamp e a dupla Ricardo e Eduardo. É lá no Internacional Eventos, Avenida João Cavalari, 133, Ponte Grande, em Guarulhos. Participe deste evento, vai ser muito bacana, né, Cláudio? Isso aí. Norberto, para quem descobriu a mediunidade agora, qual é a melhor forma aí de conectar com o mundo espiritual? Já está conectado. Não precisa se reconectar. Os espíritos nos informaram, e se a gente analisar, né, o contexto, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos muito mais do que podemos imaginar, né? Isso está escrito no Livro dos Espíritos. E quando a gente analisa essa frase, a gente fala, mas não é possível, né? Mas é. É uma coisa extremamente interessante quando a gente começa a ter a visão global em cima de tudo isso. Então, a mediunidade é uma faculdade, é uma coisa inata. Cada um de nós temos a mediunidade, como temos a inteligência, a percepção, a sensibilidade, a força de vontade, assim as nossas 36 faculdades estudadas até então. E a mediunidade é a faculdade de comunicação entre os espíritos. Então nós nos comunicamos mediunicamente. Para aqueles que desconhecem o termo, a telepatia, vocês acreditam que funciona? Ah, pensei no meu amigo, ele telefona. Por quê? Porque antes do telefone tocar, o amigo pensou. Você pensou, os dois entraram em sintonia. Essa sintonia se dá através da nossa onda pensamento. Então, toda a comunicação mediúnica é feita por esse mecanismo, não tem outro jeito. Né? Cientificamente, quando a gente analisa a funcionabilidade, é através da onda pensamento. E André Luiz deixa isso muito claro do livro Mecanismos da Mediunidade, que o pensamento é uma onda-mento eletromagnética gerada na nossa mente. Então, todos temos a mediunidade. Como que eu faço para controlar isso? Aprendendo o que é o fenômeno. Então, quando eu estudo a mediunidade, quando eu participo dos trabalhos numa casa espírita, o que eu faço? Eu vou me adequando, me ambientando dentro desse fenômeno e tendo controle. E aí o que eu faço? Exerço essa mediunidade ostensiva durante os trabalhos mediúnicos. E não no meio do ônibus ou no meio da rua, né? Percebo um espírito, recebo uma comunicação de um espírito e começo a estribuchar no meio da rua. Isso é um total descontrole. E que muitas pessoas não sabem disso. Então, o termo, né, ele foi tomado pelo espírito, né? Não é que o espírito entrou dentro do corpo do indivíduo e ele começa a chacoalhar, não. O indivíduo fala, chacoalhe, e ele chacoalha. Né? É uma ação mental. Eu quero levantar meu braço direito. Eu quero levantar meu braço direito. Agora eu peço para o Cláudio, câmara para o Cláudio. Cláudio, levante seu braço esquerdo. Ele levantou, porque ele obedeceu ao meu comando. Então essas pessoas que têm o descontrole e são vulneráveis. Viram uma marionete. Viram marionete. E aí nós temos os casos mais graves, né, de obsessão, em que a gente age de acordo com a vontade do espírito comunicante, e os casos mais graves de subjugação, né? Inclusive a subjugação corporal, que é quando o indivíduo sai estribuchando por aí, e quem não conhece acha que o indivíduo está louco, mete uma camisa de força e manda para o hospício. Tem muitos casos destes? Nossa, muitíssimos, né? Pelo desconhecimento. Né? Então essas práticas exorcistas que existem por aí, né? O indivíduo recebe uma surra de Bíblia, né? Bate com a Bíblia no indivíduo, porque o capeta tomou conta do corpo dele. Não é capeta, o capeta não existe. O capeta, o demônio, são espíritos que não têm o conhecimento suficiente, são espíritos dominadores que se apossam da mente do indivíduo. Então, o se apossar da mente faz com que o indivíduo se torne um marionete. É possível tirar a mediunidade?
de quem tem ou bloquear? Não, ela não pode ser tirada, ela pode ser controlada. Como que eu faço o controle? Através do conhecimento. Né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Jesus já disse isso tempos atrás. Então, a mediunidade é uma verdade. Faz parte da lei de Deus. Você sonha. Sonha. Você é médium. Você tem imaginação. Imagina. É um tipo da mediunidade. É um departamento. Você tem sensibilidade. É um tipo da mediunidade. Intuição. Então, sonhos, inspiração e intuição são decorrentes da nossa capacidade mediúnica. E você aí que está acompanhando o nosso programa hoje, o que você acha sobre esses assuntos? Tem alguma dúvida sobre mediunidade? Manda aí para nós, nosso WhatsApp é 985759580. E também temos a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. A Andréia Dib, lá de Sorocaba, já participou, mandou seu recadinho para nós aqui. Bom dia, meus queridos, dia lindo aqui em Sorocaba City. Beijo da Andréia. Beijos, André. Aqui também, dia lindo hoje, né? Muito bonito. Muito bonito. Final de semana promete. Vamos aproveitar o final de semana com esse sol. Pelo Facebook, a Marlene Lima desejando um bom dia para todo mundo. Eliana Oliveira, bom dia, amigos da TV Mundo Maior. Bom dia. A Débora Rocha, a Carmen de Caçapava, São Paulo. Um beijo para todo mundo aí. Flávia Ellen Silva, o Júlio Martins de Melo, sempre participando. A Simone Máxima, Simone Dias. Bom dia, amigos, bom final de semana a todos aí para você também. A Conceição Ortiz, Márcia Conceição, Renata Lopes, a Dioneide Matias, muita paz e luz aí para você também. A Roberta Correia, Luci Rodrigues Galdino, todos desejando bom dia. Continue participando do nosso programa, né? Enviando seus recados, suas opiniões, perguntas também. O Norberto sabe tudo, vai responder tudo para vocês. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Fique por aí. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Ter amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento,
continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV,
Mundo Maior terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Volta aqui com Manhã Boa Nova desta sexta-feira, hoje 9 de fevereiro de 2018. Notícias do dia? Vamos lá! Os estudantes interessados em obter uma bolsa de estudos por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até as 23h59, horário de Brasília de hoje, para fazer a sua inscrição na página site prouni.mec.gov.br. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais de 50% em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. A Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras aprovou nesta quinta a privatização das 6 distribuidoras de energia da empresa. Os acionistas decidiram também que a Eletrobras vai assumir as dívidas dessas empresas no valor de 11 bilhões de reais e os encargos de 8 bilhões referentes a aportes dos fundos setoriais de energia. Com isso, a Eletrobras deverá assumir cerca de 20 bilhões de passivos das distribuidoras cuja privatização foi autorizada. Homens são os mais atingidos pela hanseníase no Brasil. O menor cuidado com a saúde é um dos motivos. O Ministério lançou a campanha e o SUS tem tratamento de graça em todo o Brasil para a doença que tem cura. A Justiça Eleitoral deve permitir uma nova auditoria nas urnas eletrônicas, além das que já existem, antes do início da votação deste ano, para aumentar a confiança da sociedade. O movimento em aeroportos da Infraero deve crescer 4,7% no Carnaval. E salário maternidade começará a ser pago automaticamente pelo INSS. Agradecimentos a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, hoje em especial para Ide Aragão Cruz e para Denise Silva Amádio, sócias desde novembro de 2000, o comecinho dessa rede de amigos que leva a mensagem do bem para o planeta inteiro aí, através da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. E um agradecimento especial também para Gabriela Trângulo do Prado e a Vera Lúcia Rodrigues, sócias desde agosto do ano passado. Sócios mais recentes, sócios antigos também são lembrados aqui no programa. Todos os dias nós trazemos a sua participação, nosso carinho especial. Continue aí participando do Clube Amigos da Boa Nova. Se você não faz parte, é só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br para saber como fazer parte e os seus benefícios também. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Liga lá ou então acesse o site, tá bom? Participe do Clube Amigos da Boa Nova. Outro destaque é que, neste momento, está começando aí a cerimônia, né, de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Ontem já tivemos competições do curling, né? A Coreia do Sul estava tomando uma goleada da Noruega, que é uma das potências deste esporte, e o Brasil vai participar, vai ter equipe lá nos Jogos Olímpicos de Inverno que começam hoje. Hoje é a abertura oficial. Muito legal esses jogos, eu adoro assistir. E vamos agora com o quadro do Celso Santos. Você sabia? Aqui no Manhã Boa Nova, vamos conferir. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana, o assunto foi a importância do sorriso. E como prometido, vou falar sobre mais alguns benefícios de quem sorri. Primeiro, cérebro. O humor é uma verdadeira academia para o cérebro. E sorrir o ajuda muito a exercitar-se. O exercício mental de rir ajuda a manter o cérebro trabalhando. E isso é bom, seja para o humor que fisicamente
tanto quanto fazer uma corrida ou jogar uma partida de tênis. De acordo com as últimas pesquisas, o humor é capaz de aumentar a nossa força para os desafios da vida e a nossa flexibilidade mental. Segundo o benefício Relações Sociais, de acordo com um estudo realizado na Inglaterra, os sorrisos genuínos nos ajudam a estreitar relações sociais sinceras, enquanto os sorrisos não espontâneos, feitos somente por educação, nos distancia dos outros. De acordo com especialistas, os sorrisos genuínos são uma valiosa forma de recompensa social. Fazem bem em nós mesmos e àqueles que nos rodeiam. Sorrindo, também se estimula a empatia e se incentiva o otimismo. Terceiro benefício, reduz o risco de AVC. De acordo com a pesquisa apresentada pela American Stroke Association, ser pessimista e ver tudo escuro nos expõe ao maior risco de AVC, ou seja, acidente vascular cerebral. O nosso modo de ser e o nosso caráter realmente afetam o nosso estado de saúde. Por isso, Santos, que pena, hein? Vamos continuar aqui. Manhã Boa Nova. Tá em cartaz aí o espetáculo E a Vida Continua, em nova temporada em São Paulo, no Teatro Santo Agostinho. Texto original do André Luiz, pelo Chico Xavier. A apresentação todos os domingos às 18 horas na Rua Peninos, 118, bem próximo ali ao metrô Vergueiro. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial. Informações e vendas pelo telefone 0 operadora 11 3209 4858. A temporada prossegue até o dia 25 de março. Norberto, os espíritos desencarnados têm desejos de vingança também? Se ele for um espírito imperfeito, sim. Se ele for um espírito que tem desenvolvimento moral, não. É tão simples quanto isso. Nossa, que simples. Muito simples. Objetivo. Por isso que a gente deve aprender a amar os nossos inimigos. Né? Como fazer isso? Será que é uma missão impossível ou uma missão possível? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Uhum. As nossas reações, elas são instintivas. Então, quando a gente verifica as nossas reações, elas sempre nos levam à preservação da vida. E a nossa vida é fruto da defesa do nosso território lá atrás, que é onde a gente obtinha comida. Então nós defendíamos o território físico para a obtenção da comida. E, à medida em que nós fomos evoluindo, nós fomos criando um segundo território, que é o território mental. Uhum. Esse território mental é que caracteriza a nossa forma de ser, as nossas ideias, nós somos representados pelas nossas ideias. E quando alguém quer mudar a nossa ideia, é muito complicado. E a gente não aceita, porque a gente é como é e não quer mudar, não quer sair da zona de conforto. Uhum. Então, quando alguém nos ultraja, ou violentando o nosso território físico, ou violentando as nossas ideias, instintivamente a gente reage e quer dar o troco. Olha, eu não quero isso por causa disso, disso, disso e disso. E aí começam as divergências. E se nós analisarmos um pouco mais lá atrás, no Velho Testamento, a gente vai ver que a recomendação era olho por olho, dente por dente. Tomou, levou. Uhum. Não tinha isso. Aí o que acontece? Vem um novo personagem na história, que é Jesus, que nos traz uma nova forma de pensar, em que nós deveríamos retribuir o mal com o bem. E aí a coisa começa a mudar. Então aquela missão que era quase que impossível passa a se tornar possível. E a gente vai verificando que, como nós cremos no processo reencarnatório, os nossos amigos, entre parênteses, desencarnados, que foram violentados por nossos atos em existências anteriores, querem nos dar o troco. E não nos esqueçamos de que o nosso inimigo foi um ex-amigo. O padeiro que serve a padaria lá de casa não vai prejudicar vocês. Por quê?
Porque não houve relação social, não houve relação de proximidade. Sim. Então, aqueles com os quais nós nos relacionamos, que eram os nossos amigos, os nossos próximos, um deles ou vários deles se sentiram ofendidos pelos nossos atos e querem dar o troco naturalmente. Por quê? Porque não aprenderam a perdoar. Então, o segredo de nós conseguirmos ter amigos em vez de inimigos é exercermos o perdão. E Jesus fez várias recomendações a respeito disso, inclusive a Pedro. Pedro, você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, não simplesmente 7 vezes. E essa coisa vai avançando com novas recomendações, né? Ele diz: auxiliai a todos sem esperar coisa em troca. E nós vivemos dentro da barganha. Eu te dou se você me der. Eu não dou pelo prazer de dar, eu não faço pelo prazer de servir. A gente sempre espera algo em troca. Então nós temos que aprender a treinar a fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. E tudo o que acontece conosco faz parte do nosso processo para a nossa evolução. Aquele que está ao nosso redor, ele testa a nossa paciência, testa a nossa perseverança. E aí, quando a gente não tem esse controle da paciência, da perseverança, da benevolência, da compaixão, a gente explode. Porque acumulou energia, não sabe manipular com ela e transfere isso na forma de ódio. Então, o ódio, o que é? É o não perdão. Se eu não perdoo, eu agrido. Se eu agrido, eu te violento física e psiquicamente, moralmente. E aí aquele que não tem esse entendimento quer dar o troco. E nas encarnações passadas aconteceu muito disso. Por quê? Porque a gente atacou, a gente violentou cidades, foi saquear cidades para pegar alimento, e aqueles que se sentiram violentados querem dar o troco. Mas a solução, sem dúvida que há. Por isso que Jesus falou: conheça a verdade vos libertará. E agora, um exercíciozinho, né? Corintianos e palmeirenses, são amigos ou inimigos? Inimigos. Inimigos. Adversários. Veja que a gente já começa a atenuar as coisas. Então, dentro do jogo de Corinthians e Palmeiras, os dois estão se agredindo, são inimigos mortais dentro do campo de futebol. Mas e se cai a arquibancada? O corintiano não vai socorrer o palmeirense que está sangrando ali no meio dos escombros, e o palmeirense não vai socorrer o corintiano e vice-versa. Por quê? Porque a solidariedade e a fraternidade, ela é universal, ela faz parte da gente. Da mesma forma que eu não quero morrer, eu não quero que o outro morra. Aí eu socorro, mesmo sendo corintiano e eu sendo palmeirense. Então esse aspecto faz parte do processo de nós trazermos o inimigo para ser nosso amigo. E aí tem que deixar um outro departamento para trás, que é o quê? O orgulho. Dar outra face. Dar a outra face. Né? Então, o dar a outra face não quer dizer me esbofeteie. Não. Analise todo esse contexto, se reequilibre para não se tornar tão agressivo quanto aquele que te violentou. E tudo isso tem uma consequência muito séria. Mas é muito séria, que é a alteração do nosso DNA. Quando nós armazenamos a energia do ódio, da vingança, do rancor, a quantidade de energia manipulada nessas situações é muito grande. Isso altera o gene das nossas células. E células físicas, aqui agora, e perispirituais, evidentemente, que uma está interligada com a outra. Aí na próxima encarnação, o indivíduo tem doenças de causas ignoradas. Por quê? Porque na hora do emparelhamento cromossômico, ele se lembrou daquela situação adversa, liberou mais energia, aquela célula tronco nasceu tortinha, e quando o indivíduo tiver 30, 40 anos e vivenciar uma situação equivalente àquela que gerou ódio 200 anos atrás, vai eclodir uma doença de causa ignorada. É interessante então, isso. Esse processo do perdão é a ferramenta para nós evitarmos os nossos inimigos. Vamos agora a dicas de tecnologia, né, trazidas aí pelo Júlio Sena, a coluna Spiritech. Acompanhe. Spiritech, com Júlio Sena.
Olá, começando agora mais um Espiritec. Eu sou o Júlio Sena e trago dicas e reflexões para você sobre tecnologia e espiritismo. Você já deve ter percebido que várias das dicas que eu trago aqui, elas exigem um certo conhecimento com tecnologia, certo? Mas você não precisa ser um expert em tecnologia para colocar isso em prática. Você já pensou em ter uma equipe de tecnologia no centro espírita que você dirige, trabalha ou frequenta? Isso mesmo! Uma equipe focada em buscar soluções tecnológicas para o centro espírita. Isso vai desde o auxílio na criação de apresentações, grupos de WhatsApp, páginas de Facebook, Instagram e até mesmo na transmissão ao vivo de palestras, ou também trazendo novas ideias de divulgação e melhorias para o site do centro. E essa equipe ela pode envolver trabalhadores do centro e também os frequentadores que tenham uma certa familiaridade com tecnologia. Com certeza isso vai agregar muito mais conhecimento e experiência dentro do centro espírita e vai ajudar essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. Eu tenho certeza que uma equipe de tecnologia dentro de um centro espírita é uma tendência que veio para ficar. Então, você que dirige, trabalha ou frequenta um centro espírita, vem com a gente com a tecnologia auxiliando na divulgação do espiritismo. Eu espero que essa dica tenha sido útil para você. Nós nos vemos na semana que vem para mais um Espiritec, trazendo dicas e reflexões sobre espiritismo e tecnologia. Um grande abraço e até lá! Isso aí, um grande abraço ao Júlio Sena e a coluna Espiritec Participações. O José Luiz de Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, amigos da Boa Nova, muita paz a todos. Beijo para você, obrigada pela participação. Mais uma participação, ouvi falar que seria disponibilizado o sinal da Mundo Maior em TV aberta em São José do Rio Preto, São Paulo. Gostaria de saber se procede a informação. Obrigado. Daniel, um abraço à equipe. Não temos informação ainda sobre isso, né, Cláudio? Vamos ver se a produção... verifica. Entra em contato e verifica. Isso. Elaine Lopes no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior é o nosso endereço. A Elaine está desejando bom dia para você também. A Miriam Perger, a Fátima Regina, também a Flávia Ellen, maravilhosas explicações. Gostando das explicações aí, Norberto? Ele é todo chique. A Simone Máximo, o ser humano ainda tem que aprender muito. Sim, estamos aprendendo, né? Faz parte. A Rosemary Salles, muito bom estar com vocês, paz e luz, aprendendo um pouquinho todos os dias. Bom, todos nós aprendemos. A Rosana Fidelis, amo vocês, bom dia família Mundo Maior. Bom dia. Deise Mansano, bom dia. Ídola. Na escuta. Beijos, querida. Cristiane Machado, Neide Portela, Maracás, ela é de Maracás, na Bahia, como sempre, programa maravilhoso, gratidão. Gratidão é nossa aí, Neide, beijo pra vocês aí. Orquídea Laure, Viviana Mena e a Miriam pergunta, eu participava num grupo de estudos, mas quando chegamos ao mediúnico, eu era forçada a manifestar, mas eu sentia que era meu, e não sentia que era meu. Né? Isso, e me afastei. E aí, Norberto? Esse é o grande problema do tem que. Você é obrigado a ser médium. Você é obrigado a ter a mediunidade ostensiva a todo instante, ainda mais se o dirigente ele for rígido, né? Se eu fosse seguir isso, eu teria abandonado o estudo do espiritismo na primeira rodada. Porque quando nós fazíamos a parte de treinamento mediúnico, o dirigente falava, agora você tem que sentir um friozinho na mão. Se você vai sentir um friozinho na mão, ou um calorzinho, você vai ser psicógrafo. Se você sentir a orelha coçando, você vai ser um médio auditivo. Se você sentir seu olho piscando, você vai ser um médio vidente. Eu não sentia nada. Então o dirigente falou, você não é médium, você tem que parar de fazer o curso, você não precisa fazer isso. Mas como eu sou um cara persistente, eu fui atrás. E a minha mediunidade é intuitiva, né? Então eu sou um papagaio quando se trata de assuntos espirituais, né? Porque os espíritos, os defuntos ficam buzinando aqui na minha orelha, né? Exemplos e exemplos e mais exemplos. Então, existe toda essa parte da fenomenologia espírita, que é uma coisa extremamente complexa. Então, nem todos médios têm as mesmas reações.
Então, você que é dirigente da Casa Espírita, você que é dirigente de um treinamento mediúnico, respeite as limitações dos seus alunos, dos seus seguidores, porque senão você vai perder clientes. Sim. É importantíssimo isso. Então, para a nossa amiga, não tenha receio, volte e seja você. E não nos esqueçamos que o animismo não é mediunidade. A mediunidade é quando nós somos intérpretes de um pensamento externo. Mas nós, individualmente, como espíritos, já temos uma bagagem muito grande, que nós somos espíritos milenares. Então, algumas coisas, e grande quantidade dessas coisas, é o próprio animismo, é a quantidade de conhecimento que o espírito tem. Não o espírito comunicante, você é espírito. E aí o que acontece? Os espíritos comunicantes, tanto o obsessor como o mentor, se utilizam desse nosso conhecimento para fazer nós sermos os intermediários deles. Eles não ficam bravos quando você fala que eles são defuntos? Não, porque eles são defuntos, né? A nossa cara tem vivo e morto. O morto o que que é? Defunto, né? E são os espíritos desencarnados, né? Então isso é uma forma, assim, para quebrar um pouco, né? Essa característica, né, de que os espíritos são coisas misteriosas. Não são misteriosas. Todos somos espíritos, todos morreremos. O morrer é físico, é a troca, é igual ao pneu de carro. Quando ficou careca, tem que trocar. Quando o nosso corpo não tiver mais condições de circular o fluido vital, o espírito sai e o corpo morre. Todos seremos defuntos. Ao contrário, desculpe, o corpo morre e o espírito sai. Né? Não é que o espírito sai e o corpo morre, é ao contrário. Quando o corpo não tem mais condições de vitalidade, o espírito não tem mais como utilizar esse corpo. Então, ele vai para as bandas de lá e as bactérias ficam felizes da vida, porque aí vão comer toda a gente. Vão viver, né, como seres, com princípios espirituais, princípios inteligentes que fazem parte da cadeia evolutiva. Uma maneira gostosa de falar da decomposição. Da decomposição, né? Exatamente. Né? Nós seremos alimentos para as bactérias, e essas bactérias vão ter filhas, netas, bisnetas, tataranetas, com o nosso corpinho. Bonito, Gostei né? disso. Bem ilustrado. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí. Amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também.
Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, último bloco desta sexta-feira. E a jornalista Eliette Ribeiro entrevistou o Dr. Luciano Pompei, que fala sobre a primeira ida ao ginecologista, essa primeira parte dessa entrevista, então vamos acompanhar. Entrevista com Eliette Ribeiro. A primeira visita ao ginecologista pode deixar o adolescente preocupado, envergonhado ou até assustada. As mudanças pelas quais está passando já são imensas a enfrentar um novo médico, assim como o próprio crescimento podem intimidar. Quem traz informações é o ginecologista e obstetra Dr. Luciano Pompei, que é secretário-geral da SOGESP. Doutor Luciano, o que é interessante esclarecer na primeira visita ao ginecologista? Eu acho que a primeira coisa é lembrar a mulher que, embora seja uma situação muitas vezes desagradável, constrangedora, porque a mulher no exame ginecológico acaba expondo a sua intimidade, lembrar que para a profissional que está lá, isso é algo bastante comum, é corriqueiro, é o dia a dia da pessoa. Acho que se a pessoa for imbuída desse espírito, ajuda um pouco. Lógico que sempre existe o constrangimento, isso é natural, né? Mas lembrar que tem um profissional ali preparado para isso, acostumado com esse assunto. Também é muito importante notar que o médico, ele tem um compromisso com o sigilo, né? Então, especialmente na área da ginecologia, em que nós lidamos com aspectos íntimos da vida da mulher, acho que é importante destacar que o que é tratado ali no consultório, ali permanece, isso não é comentado com ninguém, não é levado para fora, então tudo isso visando a preservar totalmente a privacidade, a intimidade daquela mulher. E, doutor, isso faz referência aí sobre a questão da privacidade. Como deve ser essa primeira visita da adolescente ao ginecologista? É importante ela ir sozinha ou acompanhada da mãe, doutor Luciano? Isso é muito variável, depende de pessoa para pessoa, né? Do ponto de vista a acompanhante, seja a mãe, o responsável, quem for, acompanha a consulta se a adolescente assim desejar. Né? Isso do ponto de vista ético, se ela tem capacidade para tomar as suas decisões, enfim, ela pode ir à consulta sozinha. Não há impedimento absolutamente nenhum de que ela seja atendida
sem ter o acompanhamento de o responsável, ou do pai ou da mãe. Então é uma decisão da adolescente se ela quer ter uma pessoa junto ou não. Muitas vezes, na prática de consultório, às vezes a mãe já leva a adolescente para uma primeira consulta e acompanha essa adolescente. Mas é uma decisão dela se essa pessoa vai ficar junto ou não durante a consulta. E quais são os principais questionamentos apresentados pelas adolescentes, doutor, geralmente durante essa primeira visita ao ginecologista? Então, aí existe uma variedade grande de possibilidades, mas a maior parte vai ou para orientações, porque está iniciando a sua vida, quer entender a parte de anticoncepção, enfim, de questões de sexualidade. Uma boa parte vai por questão de infecções vaginais, corrimentos. Muitas vão por alterações da menstruação, irregularidade menstrual, por exemplo. E temos ainda aquelas jovens que procuram por dor, né? Especialmente a dor menstrual, a cólica menstrual. Acho que essas são as principais causas, os principais motivos, melhor dizendo, de procura do consultório ginecológico. E ainda aquelas jovens que chegam, essas com muita frequência acompanhadas pelas suas mães, que vão para o consultório sem ter queixa nenhuma, simplesmente porque a mãe já quer acompanhá-la para que ela estabeleça a relação com um médico ou uma médica ginecologista da confiança da mãe, né? Então, muitas vezes ela já leva para que se crie esse vínculo e a pessoa já comece a ter um profissional de referência. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Aqui com o Manhã Boa Nova, a Espiritoteca aí em pleno vapor. São centenas de livros reservados para entrega, além dos padrinhos. A gente tem a madrinha Delmar Franco. A distribuição será feita em São Paulo, Guarulhos e Sorocaba. Para você participar, a partir de R$12, ligue no 0 Operadora 11 4966 5775, 4966 5775, ou acesse mundomaior.com.br e contribua aí com a campanha Espiritoteca. Qual a melhor forma de estudar o espiritismo? Existe uma forma? Existe. Começar pelo começo. Hoje nós temos a ferramenta da internet, que nos apresenta com muita liberalidade informações sobre tudo, né? Mas a casa espírita eu considero ainda um bom local para o estudo da mediunidade. Por quê? Porque lá a gente tem a parte teórica e a parte prática. Equivaleria a nós fazermos um curso de natação pela internet ou por correspondência, né? um curso de natação à distância, e depois de ter recebido o diploma, mergulhar na piscina e morrer afogado, né? Porque nunca treinou. Então, a importância de começar pelo começo. Então, o começar pelo começo passa por saber o que é o Espiritismo, que é um livrinho muito simples, escrito simples, fininho, né, curto, mas com todo o conteúdo escrito por Kardec. O Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênese e Obras Póstumas. Então, se o indivíduo ler esses livros, ele já terá toda a parte teórica do Espiritismo. E as casas espíritas têm os cursos regulares, em que se junta todo esse conteúdo dentro de um programa, com começo, meio e fim, e o treinamento. Então você vai treinando a sua mediunidade. Então aquela companheira que manifestou o seu desapontamento, né, de que dentro do treinamento ela não sentia nada e aí ela quis abandonar a casa, é por falta de orientação do dirigente do trabalho. Então, quando o trabalho é bem dirigido, é feito conscientemente, dentro de um começo, meio e fim, o indivíduo vai treinando as suas percepções, a sua sensibilidade, e aí ele vai se tornando um médium ostensivo. E aqueles que já têm essa mediunidade aflorada, porque como é uma aptidão inata, faz parte da gente, ele aprende a ter o controle. Então, a casa espírita ainda é um bom local. E na casa espírita a gente vai aprender sobre
o Evangelho, vai aprender sobre passes, como dar um passe, quais são as energias que se manipulam durante um passe, vai aprender a fazer o atendimento fraterno, o acolhimento, que é a coisa mais importante na casa espírita, é o acolhimento, né? O indivíduo chega lá totalmente desequilibrado, perdeu um ente querido, perdeu o emprego, ele está necessitando de algo. Então esse acolhimento, essa porta de entrada pode ter uma boa recepção, e aí nós temos um novo espírita, ou afugentar o indivíduo. Então a importância. E depois, à medida em que você vai conhecendo mais a doutrina, há cursos de expositores, de facilitadores, você vai aprender a fazer palestras, e da mesma forma que você sentiu o alívio ao ser bem acolhido, quando você for trabalhar na casa espírita, trabalhar com a sua mediunidade, você vai retribuir tudo aquilo que você recebeu. E a casa espírita é um bom local para tudo isso. E é correto as casas que dão aí um certificado, né, de encerramento, um diploma? É bastante interessante, eu sou partidário disso pelo outro aspecto, que é o seguinte: o indivíduo faz um curso regular de espiritismo. Tem casas que esse curso é dado em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 12 anos, né? Depende da casa, isso é estendido. E o que acontece? O indivíduo mora numa cidade, fez o curso, estudou o espiritismo, trabalhou na casa espírita, aí ele muda de cidade. Aí ele procura um centro. Quero continuar trabalhando. Chega naquele centro, o dirigente fala: você conhece o espiritismo? Conheço. Você quer trabalhar aqui? Quer. Só que você tem que fazer o curso da casa. O indivíduo tem que fazer tudo de novo. É um absurdo isso, é um contrassenso. Então, se você tiver um certificado, que seria o seu currículo espírita, ao você se transferir de cidade ou mudar de bairro, você vai conversar com o dirigente e você vai mostrar para ele o seu certificado. Olha, já fiz isso. É uma certificação, porque simplesmente de a gente chegar e ouvir dizer: eu sou médium, já quero dar passividade, já vou começar a psicografar aqui, também não é bem assim. Então é uma questão de entendimento. Eu sou partidário do certificado. Nas casas em que nós participamos, nós montamos os cursos, nós dávamos os certificados, a casa continua dando, e recomendamos para que isso seja feito, sem demérito. Né? Não é o certificado que vai fazer o médium, muito pelo contrário. O certificado vai mostrar que ele fez o curso e tem conhecimento. Como ele vai exercer isso, aí é um problema operacional. Evidentemente que, ao você ser transferido de cidade, cada casa tem a sua metodologia, não existe uma padronização. Você faz um treinamento na própria casa e passa a exercer o seu trabalho mediúnico. Perfeito. Bacana. A Clarice de Santo André, participando do programa. Bom dia, manhã boa nova, namastê. Grata pelas programações, e hoje o programa está maravilhoso, com muitos ensinamentos. Parabéns a todos. Obrigada, Clarice. Valeu. Um beijão. Aí temos mais uma participação do José Luiz de Uberlândia. Por favor, eu frequento um centro espírita assidualmente, fui diagnosticado com doença de Crohn. Pode haver uma relação da interferência espiritual no centro de força umbilical e causar essa doença, Norberto? Como nós já dissemos e sempre dizemos, né? Nada existe por acaso. Todas as nossas doenças, elas são frutos de desequilíbrios. Então, mente sã, corpo são. Isso não quer dizer que a nossa mente não esteja sã agora, mas ela já pode ter estado deturpada lá atrás. É o que nós falamos dos inimigos, né? Os males que nós causamos para os outros e para nós mesmos tem uma reflexão algum dia. E a gente não sabe quando essa anomalia vai eclodir. Então o importante é: tenho o problema, como vou resolver esse problema? Então, qual a ligação direta com essa anomalia que ele tem hoje, com a vida presente ou com a vida passada? Isso é difícil de nós determinarmos. Tá? O problema existe. Como resolver? Como resolver? Equilíbrio, boa alimentação, medicação e vá que tua fé te curou. Isso foi dito por Jesus, né? O remédio, a medicação, ela tem uma quantidade de energia
que ela é distribuída no nosso corpo, ela vai entrar nas nossas células, ela vai fazer com que essas células se reequilibrem, desde que eu seja receptivo a essa energia. Porque eu posso tomar o remédio e não ter uma boa reação. Como eu posso tomar um placebo? O placebo é um remédio de mentirinha, né, que é usado muito na pesquisa do desenvolvimento, no teste da medicação. Eu posso tomar uma aguinha com açúcar, que é o remédio de mentirinha, e ficar bom. Por quê? Porque eu me auto-reequilibrei. Por isso que Jesus falou que vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé do tamanho do grão de uma mostarda. A Silene Rocha, bom dia, amigos palestrantes. Norberto, um beijo. A Nick Guimarães, realmente fonte de luz fecunda, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Bacana, continua na nossa sintonia. A Isabel Ica, missão difícil, mas possível. Bom dia a todos. Olha que bom. Vamos nessa, hein? A Daniele dos Santos, bom dia, gratidão. Gratidão, Daniele. Luiz Gonzaga Padilha, bom dia e parabéns pelos esclarecimentos. Nos deu a entender que perdoar é ser inteligente. É isso aí, Norberto? Sem dúvida, a maior demonstração de inteligência é perdoar o próximo e o auto-perdão. Né? Saber as nossas limitações. Sim. Se eu sou capaz de fazer qualquer coisa, o outro também é. E eu vou respeitar isso, né? É isso aí. Vamos agora de arte e espiritualidade. Aqui no Manhã Boa Nova, confira as informações que temos para hoje no Arte e Espiritualidade, né? Confira. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Mais um quadro dedicado às dúvidas e comentários sobre a arte espírita. Hoje, iniciamos com a participação do senhor Marcos Cunha, de Maceió, Alagoas. Ele diz o seguinte: a música terrestre é um reflexo da música celeste? Grato por sua participação, Marcos. Respondendo, no livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, parte 11, última parte, capítulo A Música Terrestre e a Música do Espaço, encontra-se a seguinte afirmação: a música terrestre não é comparável à música do espaço. A primeira dá uma satisfação da qual a vossa sensibilidade nervosa se aproveita. A segunda, que é de essência divina, proporciona alegrias morais, sensações de bem-estar, êxtases tão mais profundos quanto mais puro seja o receptáculo, isso é, o ser privado do envoltório carnal. A espiritualidade ainda acrescenta que a mais bela composição terrena nem se aproxima das belezas das composições astrais, ou seja, a música terrestre é um reflexo bem, mas bem distante da música celeste. Outra participação agora é a participação do senhor Osmar Toledo, de Vinhedo, interior de São Paulo. Ele diz o seguinte: é com muita alegria que escrevo estas singelas palavras para compor o meu pensamento. Canto há 30 anos e agora fui convidado para cantar na casa espírita que frequento. Tenho tido a oportunidade de conhecer belas canções no Espiritismo e, com a ajuda do pessoal da mocidade, tenho ensaiado estas músicas e apresentando-as ao público que muitas vezes chega ao júbilo. Muito obrigado ao Espiritismo, muito obrigado à música espírita. Bacana. Se você ouvinte, se você telespectador também tem alguma dúvida ou algum comentário sobre a importância da arte espírita, faça como o Marcos e o senhor Osmar, mande a sua mensagem para ouvinte@radioboanova.com.br ou ligue 0800 979 5011. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Forte abraço, lindo dia e até segunda. Até segunda-feira, Celso Santos, segunda-feira e terça, programas gravados com Vanessa Cavalcante, falando do carnaval, e ela vai estar na cobertura da apuração. Quem sabe um dia, né, gente? Lá na avenida. É
Blitz no carnaval. Blitz no carnaval, né? Salvador, Rio de Janeiro, imagina, gente. A Sergina participando de Buenos Aires, obrigada pela companhia. Beijo. Miriam Perger, gratidão por ter respondido e gostou aí da resposta. E pode desejar, então, seus votos de carnaval, Norberto. Um bom carnaval a todos e que aproveitemos essa semana para ter boas ideias e grandes realizações. É uma dica aí para quem vai ficar em casa, tá? No Netflix Cloverfield, lançamento dessa semana aí, sensacional. Para quem gosta de ficção científica. Fica a dica. E você continua então na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Bom carnaval, bom feriado, aproveite da melhor forma aí. Um beijo para todo mundo. Bom feriado, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.